Jesus, vamos dizer assim por enquanto, reapareceu a várias pessoas. Foi assim, ele reapareceu para Maria Madalena, reapareceu para Paulo, para os outros apóstolos também. Todos os evangelistas, eles narram aparições de Jesus após a morte física. Mas aí o que diz a doutrina espírita? Jesus ressuscitou, Jesus reencarnou, nenhum dos dois, ou ressuscitou em espírito? O que dizer? Realmente esse é o argumento que usam, né? Falam, ó, Jesus ressuscitou e não reencarnou. E com alguma razão. Nós sabemos que Jesus, pelos ensinamentos espíritas, ele, quando a Terra começou a ser criada, ele já era um espírito superior que não tinha necessidade de reencarnar mais. Ok, sim. Porque a reencarnação, ela é um processo para o nosso aperfeiçoamento. Ele já era perfeito, né? Agora, há também uma celeuma se ele realmente era um ser encarnado ou se ele era um espírito materializado, que é uma coisa também muito complexa que nós não vamos entrar aqui. Mas é aquele espírito que se materializa, se corporifica, né? E se manifesta no nosso mundo físico sem precisar ter passado por aquele processo. Então, a doutrina espírita explica com tranquilidade o fenômeno de alguém que acaba de desencarnar e um dia, 2 ou 3 depois, ele pode se corporificar materializado, né, e não reencarnado. Ele se materializar aquele espírito através de uma substância que é chamada de ectoplasma, que é uma substância viva, que pode ser extraída de outros corpos, de outras pessoas, que as pessoas nem sequer vão ter noção de que estão fornecendo esse fluido. Aquele espírito se materializa e se manifesta no mundo físico. Quem quiser ter um pouco melhor de noção, tem um livrinho simples sobre isso, chama Bairro dos Estranhos. Bairro dos Estranhos conta a história de um personagem que vivia numa cidade pequena, orientando pessoas, né? E ele não era um espírito reencarnado. A Bíblia tem um caso desse também. O anjo de Tobias acompanhou Tobias em uma viagem, né? E lá na frente, depois que Tobias cumpriu o seu dever, ele se declarou, falou, olha, na verdade eu sou um anjo que fui mandado pelo Senhor. Mas eu não podia te falar isso no começo, porque senão você ia confiar demais em mim, era mais ou menos assim, né? E não ia fazer a sua parte. Então o anjo de Tobias, né, uma história maravilhosa que acompanhou Tobias, também era um ser espiritual materializado e não encarnado. Então Jesus, quando aparece, né, segundo a tradição, primeiro a Maria Madalena, né, e depois aos discípulos, ele aparece materializado. Aí pode-se dizer, né, que ele ressuscitou, mas se fosse na essência, ele teria continuado a conviver depois. Se ele tivesse na essência da palavra ressuscitado, né? Que seria o corpo dele, aquele corpo físico, teria voltado à vida e ele continuava. E o que a literatura diz não é isso. É que ele ficou ali, né? E depois sumiu de novo. Então, quer dizer, ele estava materializado e não ressuscitado. Esse é o nosso entendimento espírita. Entendi. Ai, ele é nem engraçado, né? Adolfo, quero retomar uma questão que você lançou agora há pouco no nosso bate-papo, que é sempre colocada quando a discussão é essa, reencarnação. Como o homem pode se redimir, se purificar, etc., das faltas e pecados cometidos nas encarnações anteriores, se ele não possui a mínima lembrança do que fez? Eu não sei o que eu estou devendo, como é que eu vou pagar agora nessa reencarnação? É a pergunta que se faz. E se faz com certa razão, né? Com certeza. Poderíamos falar. Justamente. Então, nessa ideia da reencarnação, Deus se faz justo porque todos nós, enquanto espíritos, fomos criados, segundo o Livro dos Espíritos, simples e ignorantes. Entendendo por ignorantes não a ideia conotativa dos dias de hoje, né? Mas vazios de conhecimento. Nós fomos criados simples
Porque éramos seres de poucas necessidades, pessoas não complexas, ignorantes porque não conhecíamos da vida, da ciência, da filosofia, não, ou seja, éramos os homens da caverna, né? Vamos colocar assim. Vivíamos ali da coleta de alimentos e fomos evoluindo, criamos a indústria, a civilização, chegamos nesse patamar que estamos hoje, de pessoas complexas, com muitas necessidades, e hoje não podemos mais dizer que não temos consciência do certo e do errado. Então, nosso livre-arbítrio hoje tem uma responsabilidade. Assim, o que acontece é que a justiça divina permite que numa nova existência, mesmo esquecendo quem nós fomos na existência anterior ou nas passadas, nós podemos saber o que fomos, analisando as nossas próprias tendências. Porque se hoje, às vezes, quando alguém me irrita, eu tenho pensamentos, às vezes vontade de partir para cima daquela pessoa lá e, né, revidar a agressão, isso indica que no passado eu fazia isso com a maior tranquilidade, sem problemas de consciência. Então, se hoje nós às vezes pensamos em cometer alguns erros e já não temos mais coragem, no passado a gente nem pensava duas vezes. Ou seja, as nossas tendências indicam claramente o que fomos. Porque quem é apenas um personagem? Quem é o fulano, né, aquela personagem, não importa, mas o que fomos importa. E aí aquela recomendação de Sócrates, né? E depois de Santo Agostinho do conheça-te a ti mesmo, da gente buscar se conhecer, que também é uma proposta do Espiritismo. Ora, se eu não me conheço, eu não sei o que eu preciso mudar, o que eu preciso aprimorar. E essa justiça também se faz, se a gente for observar a profunda desigualdade perante a existência, já de nascença, né? Uns nascem muito feios, outros muito bonitos. Uns nascem muito sadios, né? Outros muito doentes. Uns nascem no berço de ouro ali, nunca vai faltar nada, o alimento, o médico, a boa escola. Outros nascem lá no morro, às vezes perto ali do tráfego ali, já sendo aliciado desde criança, passando necessidades. E aí a gente perguntaria, numa existência só, seria Deus justo distribuindo chagas a um, medalhas a outros, né? Com a distribuição tão desigual das oportunidades, e aí viria a ideia da salvação. Aquela pessoa que nasce num lar evangelizado, né? Tendo toda a oportunidade de aprendizado ali, da boa escola, da boa educação, para o caminho do bem. O outro, que às vezes a mãe sai para trabalhar de manhã, deixa lá entregue à comunidade, solta o menino ali, né? Sem escola, sem creche, sem nada. E ele descamba ali para o caminho do erro, os descaminhos. Deus seria justo? Agora, com a justiça da encarnação, nós vamos ver que a nossa existência de hoje, ela é uma consequência da anterior, que é consequência das outras anteriores, né? Só para ilustrar, eu tenho um amigo que ele tem vontade mais de ficar rico. Ele joga em loteria, ele tenta um negócio, tenta outro, e já passou muito tempo e ele não tem conseguido o objetivo, né? E eu um dia brinquei, falei, não, você pode continuar pedindo a Deus que ele vai te conceder sim. Só que o tempo de Deus é diferente. Provavelmente não vai ser nessa existência. Mas nessa existência você está aprendendo a valorizar o pouco, a valorizar coisas que o dinheiro não compra, né? E talvez o dinheiro poderia te levar para caminhos não muito desejados, como tem acontecido. A gente vê, né? Foi citada a questão dos nossos políticos, né? E de outros homens públicos que, em nome do dinheiro, desvirtuar de uma carreira brilhante que estavam ali no caminho da política, com capacidade, pessoas que têm capacidade, mas infelizmente deixaram se levar. E assim, às vezes, se a gente nascer, para alguns, nascer com a saúde, né? Ela pode também causar um descaminho. Eu tenho uma pessoa da família que aos 12 manifestou uma diabetes, aos 12 de idade.
não posso comer isso, não posso comer aquilo, tio, não posso comer isso. Oportunidade de se reeducar alimentarmente, né? Fazer uma educação que, às vezes, se não for desse jeito, não aprenderia. Não aprenderia. E nós, hoje, aquilo que a gente lesa no nosso corpo físico, ou lesa no próximo, aquilo fica gravado no nosso corpo espiritual, chamado perispírito, plasma para o outro corpo. Então, se hoje eu bebo desde a juventude, estou com 82 anos, tenho uma saúde de aço, mas você lesou o perispírito e provavelmente na próxima existência, na juventude ainda, você vai desenvolver alguma doença aí digestiva, hepática, né? Porque vem depois. É Deus punindo? Não é punição, é uma lei natural. E precisamos compreender a nossa condição hoje, o local que a gente vive, as pessoas com as quais a gente convive, a nossa posição social, a nossa profissão, como oportunidade de aprendizado. Assim como aquele, voltando lá, né, o ator que está fazendo o papel do Gari, uma oportunidade maravilhosa dele desenvolver a dramaturgia dele, né? Então, os nossos papéis sociais, eles são oportunidades de desenvolver espiritualmente, e não punição de Deus, né? Dessa maneira, a justiça de Deus se faz, né? E a bênção do esquecimento do passado, ela é necessária para que nós possamos dar continuidade. É daqui para frente que eu preciso, eu não preciso ficar olhando para trás. Entendi. Né? Para o alto e avante.